Todas as vezes que eu prego nesse texto, já preguei diversas vezes, creio que umas 10 vezes nesses 15 anos de ministério, foi uma das primeiras mensagens que eu preguei. E a cada vez que eu prego nesse texto, eu tiro ensinamento para a minha vida. A vida daquele homem que aparentemente não precisava de nada. A Bíblia diz que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. As pessoas que têm riqueza normalmente não procuram a Deus, ou não têm necessidade de Deus, porque tudo elas confiam no dinheiro, na possibilidade que tem. Quando está doente, não depende do SUS, vai no plano de saúde. Quando vive uma suposta crise financeira, vai no banco, ele consegue empréstimo porque ele tem propriedades. Ele de repente não tem dinheiro em mãos, mas tem nome no mercado. A pessoa não depende de Deus. E esse texto nos mostra que quando Jesus estava atravessando a cidade de Jericó, um homem pequenininho, diz a Bíblia que ele era de pequena estatura, no versículo 3 fala isto. Ele, embora fosse pequeno fisicamente, mas ele era maioral dos publicanos. Ele era um líder naquele conceito de cobradores de impostos. Ele poderia ser considerado hoje como um ministro da fazenda, se assim pudéssemos comparar. Ele era aquele que arrecadava recursos, às vezes indevidamente. Como no Brasil nós temos uma carga tributária covarde, onde nós cobramos, ou melhor, nós somos cobrados impostos das mais variadas formas, e às vezes nós nos sentimos injustiçados por isso. Zaqueu era um homem assim, que cobrava impostos, e a sua riqueza era oriunda de cobranças indevidas, e ele diz isso lá na frente, na narrativa que nós lemos. Mas o que me chama a atenção naquele homem é que, não obstante a sua posição social, não obstante a sua vida tranquila, aparentemente, ele procurava ver quem era Jesus. Eu entendo que naturalmente ele tinha ouvido falar da pessoa de Jesus. Eu creio que ele já tinha ouvido falar alguma coisa sobre os milagres que Jesus operara. Eu creio que ele sabia alguma informação. Tanto é que ele queria ver quem era Jesus, mas não podia. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a nossa atenção, tanto para a igreja quanto para aqueles que ainda não fazem parte da igreja, é que a gente tem que ter o desejo no coração de querer ver Jesus. Mas pastor, eu já sou crente, eu já sei quem é Jesus. Mas às vezes nós passamos longos períodos sem querer ver Jesus. E como a gente vê Jesus? Lendo a Bíblia, orando. Quantas vezes nós dedicamos tempo na leitura da Bíblia? Quanto tempo nós dedicamos de joelhos em oração, querendo ver Jesus, querendo ver manifestações da pessoa de Jesus na nossa vida? Quantas vezes você que está nos visitando hoje sentiu no coração o desejo de saber quem é Jesus mais profundamente, ou pelo menos saber mais informações sobre Jesus? De repente você está vivendo a mesma situação que Zaqueu vivia. Diz o texto que ele queria ver Jesus, mas ele não podia. E existia uma justificativa para ele. Eu não sei se você tem justificativa. A Bíblia diz que ele não podia porque ele era de pequena estatura.
E a gente sabe que por onde Jesus passava, a grande multidão afluía. As pessoas queriam estar com Jesus porque Jesus fazia milagres. Jesus operava muitos milagres, muitos sinais. E eu fico imaginando que a vida de Zaqueu, naquele momento, na expectativa de ver Jesus, mas ele pequenininho, provavelmente tinha lá 1,5 metros e queria ver Jesus, não tinha o benefício que tem o Vinícius, com mais de 2 metros de altura, que só esticando o pescoção daria para ver Jesus, mas ele tinha um impedimento. Mas ele não se prostrou diante da dificuldade. De repente você quer ver Jesus, mas você tem impedimentos. De repente não é uma multidão, mas é incredulidade. De repente você já ouviu falar muito de Jesus, mas existem algumas coisas, como preconceitos, dificuldades de adentrar dentro de uma igreja. Ou de repente você tem um impedimento dos falsos profetas, falsos testemunhos. De repente você ouve tantas coisas sobre os crentes que isso se torna impedimento para você. Você quer ver Jesus, mas você não consegue, porque o que falam sobre Jesus é uma grande verdade, mas aqueles que seguem a Jesus escandalizam, e você tem reticências, você fica com dificuldade. Você quer ver Jesus, mas será? Será que ver Jesus é ser como aquele irmão, como aquela irmã, que dá mau testemunho, que escandaliza? Não sei qual é o impedimento que você tem, mas aqui nos ensina algo interessante. Aquele homem queria tanto ver Jesus, que diz no versículo 4 que ele correu adiante. Sabe quando ele projetou, ele viu, Jesus está indo nessa direção, eu vou correr adiante, eu vou subir numa árvore. Em uma narrativa diferente, em outras versões dizem que ele era uma figueira brava. Uma figueira brava, de repente pode estar escrito na sua Bíblia assim: figueira brava era aquela árvore espinhosa, difícil de subir. Mas ele não se deteve ali, ele subiu. Eu acho que ele se machucou quando subiu naquela árvore, porque ele queria ver, porque ele projetou, ele imaginou: Jesus vai passar por aquela árvore e eu vou estar lá em cima, e eu vou ver Jesus. Eu gostaria que você, diante das dificuldades que você tem tido para ver Jesus, eu gostaria que você não se prostrasse, não se desanimasse, mas que você desse um gás a mais, corresse adiante. Não deixe que a incredulidade, não deixe que as dificuldades, não deixe que os maus testemunhos, não deixe que as dificuldades da vida impeçam que você veja Jesus. Aquele homem nos ensina. Quando ele estava lá bem acomodado, sentadinho naquela árvore lá em cima, uma surpresa. Jesus passou realmente naquele lugar. E quando Jesus chegou àquele lugar, diz o versículo 5, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce, mas não desce devagar não, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Irmãos, eu fico imaginando o que Zaqueu pensou. Ele me chamou pelo meu nome. Eu não sei o seu nome. O irmão Walter falou aqui o nome de algumas pessoas que estão nos visitando. Eu não sei o seu nome, mas Jesus sabe o seu nome. Interessante essa expressão, me convém. Por que me convém? Jesus tinha planos na vida de Zaqueu. E diz o texto que ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Querido, Regis Daneses fez essa
música. Na verdade, ele usou a letra da Bíblia e colocou assim algumas notas musicais bem interessantes. E esta música foi uma das músicas evangélicas mais tocadas em todos os ritmos, até pagode tinha. No meio secular, essa música foi cantada em pagode, funk, tudo quanto é jeito. Foi uma das músicas evangélicas mais cantadas em todos os meios, na televisão, no rádio, meios seculares, meio evangélico, porque traz uma mensagem profunda. Embora diga lá na música, entra na minha casa, entra na minha vida, Zaqueu não pediu para que Jesus entrasse na sua vida, na sua casa. Zaqueu não pediu, mas Jesus olhou a necessidade dele e viu que precisava de alguma coisa ser feita. Por isso que ele fala: me convém entrar na sua casa hoje, me convém ficar em tua casa hoje. Sabe por que isso? Porque Jesus conhece a sua necessidade, Jesus conhece a sua vida. Irmão, Jesus sabe o que você precisa, e Ele quer agir, e Ele age independentemente do nosso desejo, do nosso querer. O máximo que Zaqueu queria, pelo menos a narrativa nos mostra isso, é que ele queria ver quem era Jesus. Mas para a surpresa dele, Jesus o chama pelo nome, fala: hoje convém que eu entre na sua casa, hoje eu vou na tua casa, hoje eu vou estar contigo. Desce daí, rapaz, depressa. Ele não pensou duas vezes, ele desceu com toda a pressa, diz a Bíblia, e o recebeu com alegria. Em uma outra narrativa diz: e recebeu gostoso. Só que quando acontece isso, algumas pessoas começaram a murmurar. Quando Jesus começa a trabalhar na vida do homem, o inimigo começa a trabalhar contra a vida do homem. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. E é provável que quando você, chamado por Jesus, permitir que ele entre na sua casa, algumas pessoas vão falar para você: quem é você para ter Jesus na sua vida? Quem é você? E vão começar a acusá-lo, até chegar ao ponto de fazer com que você se desanime da vida cristã. Isso acontece conosco, igreja, se a gente não perseverar. Porque quem somos nós para recebermos do Senhor a bênção da presença dele e da companhia dele na nossa vida? Mas quando Jesus quer fazer a obra transformadora, ele opera e ele age no íntimo do ser do homem. E diz a Bíblia no versículo 8 que Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Há um hiato aqui que eu não consigo entender. A Bíblia não nos diz o que Jesus começou com Zaqueu. Dando asas à minha imaginação, eu percebo que houve uma longa conversa entre Zaqueu e Jesus, e parece-me que eles estavam sentados. Ele tinha sido hospedado, diz o texto. Então, hospedado, eu não sei quanto tempo ele ficou na casa de Zaqueu, mas diz a Bíblia que depois do que eles conversaram, embora a Bíblia não diga que eles conversaram, mas é nítida a ideia, diz o texto que ele então toma uma decisão. Lembra lá no início que eu falei que provavelmente Zaqueu recolhia impostos indevidamente? Nessa conversa que Zaqueu teve com Jesus, ele toma uma decisão e resolve dar aos pobres metade dos seus bens. Você acha que um rico faz isso?
sem o encontro com Jesus? O rico, quanto mais tem, mais quer. Mas quando Jesus faz a obra transformadora na vida do homem, acontecem esses milagres. Zaqueu então resolve devolver. Na verdade, não devolver, mais adiante vai ter a devolução, mas ele resolve dar aos pobres metade dos seus bens. E depois ele ainda diz no versículo 8: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. A conversa que Jesus teve com Zaqueu foi poderosa. Ele teve um entendimento que provavelmente havia defraudado alguém. E ele ia restituir 4 vezes daquilo que ele havia roubado, daquilo que ele havia cobrado devidamente. Quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, a sua vida é transformada. Nós temos aqui cristãos convertidos que tiveram suas vidas transformadas. Nós temos aqui cristãos que ainda estão tendo suas vidas transformadas, pois estamos no processo de santificação. E quanto mais nós vemos Jesus, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, é Ele que faz a obra, não é desejo nosso. Zaqueu não tomou uma decisão só porque ele ficou bonzinho, não. Foi a obra regeneradora do Espírito Santo que transformou a sua vida. Não espere que você vai mudar de vida só porque você agora se diz ser da igreja de Cristo Jesus. Não, essa obra é uma restauração interna produzida pelo poder regenerador do Espírito Santo. E então chega-se à conclusão: Jesus. Então ele disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. O que significa isto? A fé. A fé fez morada na vida de Zaqueu. Ele queria ver quem era Jesus, e quando Jesus o chama, brota a fé no seu coração. Ele agora é visualizado e identificado como filho de Abraão. Isso quer dizer que ele tinha características de fé. E agora, ele não só vê Jesus, mas ele tem a sua vida transformada. E além de ter a sua vida transformada, ele obtém a salvação, o maior benefício que o homem pode obter. E o versículo conclui. O versículo 10 conclui com a ideia do ministério de Cristo na terra. Jesus Cristo veio buscar e salvar o perdido. Em outra versão diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu era um homem perdido, mas ele foi encontrado por Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ele teve a sua vida transformada, ele teve a sua vida comportamental totalmente diferenciada, porque Jesus faz isso na vida do homem. Você que está servindo a Cristo e que ainda não teve atitudes comportamentais diferenciadas, se você não foi identificado por alguém como uma nova criatura através de atos, ações e atitudes, você ainda não foi alvo da regeneração de Jesus Cristo. Mas eu tenho certeza absoluta que muitos entre nós é facilmente identificado pelo mundo como alguém que tem diferença na vida. A minha vida era assim, agora é assim. A minha vida sem Jesus era assim, a minha vida com Jesus é assim. O objetivo desta instituição aqui plantada, Congregação Batista em Santa Lúcia, tem o objetivo de trazer uma mensagem de restauração de vida para esta cidade. A grande dificuldade é que muitas pessoas não querem esta transformação. E quando esta transformação acontece,
elas ficam surpresas, porque elas mesmas vão perceber nas suas vidas, que algo aconteceu diferente. E diz a Bíblia que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E quando uma pessoa regenerada, transformada pelo poder do Espírito Santo, ela mesma começa a ver e ela não consegue entender. Eu fico imaginando a crise de Zaqueu quando ele resolve dar metade dos bens. Ora, se ele roubava, se ele era um publicano, e o publicano tinha fama de cobrar indevidamente impostos, qual era a intenção dele? Ficar rico. Agora que ele está rico, ele vai dar metade dos seus bens? Isso é uma transformação que foge da lógica, foge do entendimento humano. É isso que acontece na vida daqueles que servem a Deus. Quando você começa a perdoar algo que você não perdoava, e você entende que alguma coisa aconteceu na sua vida, eu não era assim. Quando que eu iria dizer, eu te perdoo? Quando que eu iria andar com este livro chamado Bíblia na mão, olhando para a minha natureza pecaminosa, olhando para a minha vida? E eu já ouvi vários crentes dizendo, eu nunca imaginava eu fora do álcool, fora da prostituição, fora de tantas coisas erradas. Às vezes eu não me compreendo, às vezes eu não me entendo. Sabe por quê? Porque quem faz a transformação é Deus, de dentro para fora. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz ainda que este mundo está perdido. A Bíblia ainda diz que todos os homens estão mortos nos delitos e pecados antes de Jesus. A Bíblia diz que aquele que está morto não tem direito, não tem desejo, não tem vida no aspecto espiritual. E quando Jesus Cristo começa a transformar o interior do homem, ele começa a perceber que alguma coisa aconteceu. Ele começa a entender que o que está acontecendo nele é regeneração do Espírito Santo. E ele então agora deixa de ser perdido e ele agora está nos braços do Senhor. Assim como aconteceu com Zaqueu, pode acontecer com sua vida. Assim como aconteceu com a vida dos crentes que aqui se encontram, pode acontecer com a sua vida. De repente você está aí ouvindo tudo isso e meio incrédulo, mas essa mensagem não é para mim. Como eu vou ser crente? De repente você olha para a sua vida e você começa a pensar, eu não tenho condições ainda de ser crente. Este lugar aqui não é para mim. Para mim não tem chance, para mim não tem jeito, para mim não tem volta. De repente você está pensando que não tem mais oportunidades. De repente você veio aqui nessa noite, interessante, compartilhando com essa mensagem, você queria ver Jesus, ou você queria ver como é a igreja. Alguém falou para você, o pastor vai estar hoje aí, vamos lá ver o pastor. Não sei qual foi a sua motivação. A motivação de Zaqueu era ver Jesus. E quando ele então sobe naquela árvore, Jesus chama-o pelo nome. E ele então desce depressa, ele entra na casa de Zaqueu. Jesus entra na casa de Zaqueu e há uma conversa transformadora e ele começa a ter a sua vida transformada e mudada. Jesus não está agora fisicamente presente aqui, mas espiritualmente o Espírito Santo do Senhor está aqui. E entrar na casa hoje não significa entrar lá na sua propriedade, mas hoje pode ser um convite que você de repente está desejoso de fazer. Jesus, entra na minha vida. E como a Sueli cantou aqui, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, transforma o meu ser. E você de repente pode até compreender, por mim só eu não vou conseguir. E a gente pode cantar, Jesus entra na minha casa, entra na minha vida, sara minhas feridas. De
repente você pode estar falando isso no seu coração: Cristo Jesus, entra na minha vida, transforma a minha vida. Eu não consigo ser do jeito que eu até tenho aprendido como devo ser, mas eu não consigo, e você não vai conseguir se Cristo não estiver dirigindo a sua vida. Eu quero convidar a igreja a orar nesses instantes, enquanto o piano toca essa música. A igreja está orando por você. Se você quer que Jesus entre na sua vida, se Jesus está aqui, eu creio que Ele está através do Espírito Santo do Senhor, Ele está ouvindo você. E se você quer que Ele controle as suas ações, a sua vida, convida Ele para fazer morada na sua vida hoje. Convida Ele para mudar as suas ações, as suas atitudes. Você tem tentado até aqui, mas não tem conseguido, porque quem sabe você está tentando pelas suas próprias forças, pelas suas próprias capacidades. Mas hoje o Espírito Santo do Senhor está aqui, Ele quer te ajudar, Ele quer fazer morada na sua vida. Eu quero perguntar se existe alguém nesta noite aqui que gostaria de convidar Jesus para fazer morada na sua vida. Se temos alguém nesta noite, eu gostaria de convidá-lo a que você levante as suas mãos e declare: Jesus, entra na minha vida, eu quero que o Senhor transforme todo o meu ser. Temos alguém nesta noite que gostaria de tomar essa decisão ao lado de Jesus? Nós não estamos fazendo um apelo, apenas um convite. Zaqueu, quando subiu naquela árvore, ele queria só ver Jesus. Jesus então o chama, o convida para ter um relacionamento comigo. Você gostaria de ter um relacionamento com Jesus? Você gostaria de ver a obra da regeneração da sua vida? Quem sabe você já fez essa decisão ao lado de Jesus? Não sei. Mas que Deus possa trazer na sua vida tudo aquilo que você precisa para que você realmente saia da situação de perdido para uma pessoa transformada e regenerada pelo poder do Espírito Santo. Soberano Deus, nós queremos te agradecer pela bênção de estarmos nesta noite, tendo a oportunidade de proclamar a tua palavra, pregar o teu Evangelho. Quero te pedir, Senhor, por cada pessoa nesta noite aqui presente, cada uma delas que ouviu a tua palavra, nós cristãos, outros que ainda não se decidiram pelo Senhor, que possamos ter uma vida que tem o desejo de ver o Senhor presente, conduzindo os nossos passos, conduzindo a nossa vida, de modo que o teu nome seja exaltado e glorificado. Operas em nós, Pai, aquilo que o Senhor precisa fazer, para que realmente entendamos e reconheçamos que só o Senhor é Deus. Quero pedir, Senhor, uma bênção especial pelos cidadãos desta cidade, em cada canto, em cada casa, em cada lar desta cidade. Eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja agindo com poder, transformando vidas, libertando, Senhor, as pessoas da escravidão, do vício, do pecado. Ó Deus, colocando em seus corações o desejo de servirem a Ti. E quando essas pessoas tomarem esta decisão, que esta igreja possa estar preparada para recepcioná-los, que esta igreja possa estar pronta para recebê-los, que esta igreja possa estar pronta a viver uma vida que realmente glorifique o Teu nome, que outros sejam alcançados para a Tua honra e para a Tua